Ainda nessa cúpula CELAC, o presidente Lula chamou o líder chileno, Gabriel Boric, ou Boric, de sequioso, ou seja, sedento. Tivemos que buscar. A gente estava aí nos bastidores de recorrer, esperando para vir e aí, o que é sequioso? O que é sequioso? Aí o Felipe tem sede. Aí é verdade, é isso mesmo. Os três estávamos sem saber. Apressado. Ele falou que ele era sequioso e apressado porque ele criticou as autoridades por passarem um pouquinho de pano para a Rússia em relação à guerra na Ucrânia. A gente tem aí a fala do Lula para poder jogar já para o nosso debate também. Vamos ver. Eu não tenho por que concordar com o Boric, é uma visão dele. Eu acho que a reunião foi extraordinária a reunião. Possivelmente, sabe, a falta de costume de participar dessas reuniões faça com que um jovem seja mais sequioso, mais apressado. Possivelmente, porque deve ter sido a primeira reunião do Boric da União Europeia com a América Latina, ele tem um pouco mais de ansiedade que os outros. Ele tem um pouco mais de ansiedade do que os outros. O que disse Boric ali, para vocês entenderem todo esse contexto? Creio que é importante que nós da América Latina digamos claramente, o que acontece na Ucrânia é uma guerra de agressão imperialista inaceitável em que se viola o direito internacional. Entendo que a declaração conjunta está travada hoje em dia porque alguns não querem dizer que a guerra é contra a Ucrânia. E ele menciona também que é preciso citar a Rússia. Por quê? Ali no final da CELAC, as autoridades fizeram um documento criticando a guerra na Ucrânia, mas não trazendo ofensas diretas ou apontando o dedo diretamente para a Rússia. Vocês acham que falta um posicionamento mesmo, principalmente do Brasil, ao tentar ficar explicando o que está acontecendo na Ucrânia, quando na verdade foi uma invasão russa ao país vizinho, Alan Gani? Eu acho que o presidente Lula, ele criou um problema para ele mesmo. Ele entrou nessa questão e agora ele está com dificuldade de sair. A gente não deveria ter entrado mais ou menos como fez o presidente Jair Bolsonaro. E o Boric tem razão ao falar que o pessoal está passando o pano mesmo? Olha, eu acredito que não. Eu tenho uma visão diferente e a visão do presidente Lula, a minha visão e a visão de parte da direita dos Estados Unidos, Tucker Carlson, Jack Posobiec, o próprio Trump, tem uma visão de que essa guerra não tem santinho, não. A OTAN, ela instigou esse conflito até o limite, né, querendo e patrocinando uma possível entrada da Ucrânia na OTAN. Por outro lado, o Putin tem a sua culpa com o seu projeto expansionista, mas não de refundar a União Soviética, mas de ter influência sobre o leste da Ucrânia, região de Donbass, e destruir o exército ucraniano. E, por sua vez, o Zelensky tem a sua parcela de culpa porque não respeitou os acordos de Minsk. Então é algo muito complexo essa questão. Mas isso que você está falando é bem parecido com o ponto de vista que foi trazido lá atrás por Lula e que foi criticado. É parecido e, inclusive, Tucker Carlson, ex-âncora da Fox News, também defende essa visão. Jack Posobiec, parte da direita americana. Porque a direita americana, ela se divide nessa questão. Você tem uma parte que está junto com o Partido Democrata, que está com a esquerda, e tem uma outra parte que não vê sentido nenhum em a OTAN ter instigado até o limite essa guerra. E é por isso que ocorre essa divisão. Não é à toa, rapidinho, Evandro, claro, que 7 intelectuais de ponta nos Estados Unidos, já em 2008, eles previram que ia acontecer esta guerra pelo movimento da OTAN. Gustavo Segre, gostaria de entender de você, se você acha que está faltando, de fato, um pouco mais de engajamento da América Latina na identificação daqueles que são os culpados pela guerra na Ucrânia e se Boric tem razão ao fazer essas críticas. Para mim, Boric está certo e é a esquerda contemporânea, como nosso amigo Piperno sempre cita, né? E me parece que está certo porque... Vou tentar trazer um exemplo, eu gosto muito de passar a nossa audiência exemplos para que possam ser entendidos melhor. Dentro dos acidentes de carro e as companhias de seguro, tem um acidente que é inquestionável. É aquele em que um carro bate na traseira do outro. Exatamente. Não tem como reclamar, não tem como aduzir. Não adianta descer do carro e gritar, A culpa é de quem bateu no outro. Então, esse ponto em particular é um ponto pacífico. Quando nós estamos falando da Ucrânia e da Rússia, quem invadiu? É a Ucrânia que foi no território russo? Não.
Foi a Rússia que foi invadir o território ucraniano. Entenderia essa questão se estivessem disputando um terceiro território. Mas quando você tem uma nação com o poderio da Rússia invadindo a Ucrânia, com o poderio da Ucrânia, que se não tivesse esse auxílio, como nós falamos, armamentista e de recursos por parte dos Estados Unidos e da Europa e de outras nações, não existiria mais. Estamos falando da mesma coisa, um carro que bateu na traseira do outro. Não tem discussão. O Boric está certo. Felipe, eu já vou passar para você, mas é porque nós esperamos muito por esse momento em que o Gani e o Segré discordariam. Finalmente, cheguei. Então eu preciso explorá-lo, tá, gente? O Felipe já vai falar. Estamos contigo. Gani, por que você levantou a mão? Eu vou mudar minha pergunta. Por que você discorda do Segré, Gani? Eu não vou entrar aqui no mérito certo ou errado, mas uma previsibilidade dos acontecimentos. Em 2008, o ministro das Relações Exteriores da Rússia disse o seguinte: se vocês insistirem com a Ucrânia na OTAN, vocês vão cruzar uma linha vermelha. É errado a invasão? Claro que é errado a invasão. No entanto, ela era previsível. Quando você faz fronteira com uma superpotência, você está dormindo do lado de um elefante. Você tem a sua soberania limitada. O Trump entendeu isso muito bem. O Trump não comprou uma briga com a Rússia porque ali não era a zona de influência dele. Quer dizer, eu não vou entrar nisso, não vou escalar esse conflito porque não me interessa. Porque ele era um excelente negociador. E não porque ele falava grosso, mas ele entendia muito bem o jogo de tabuleiro. Felipe, quero saber o teu ponto de vista sobre isso. Não, o primeiro ponto que eu queria registrar aqui é que, mais uma vez, o discurso do Lula completamente errático, não é? Não dá para criticar um chefe de Estado num país importante pela posição dele por conta da sua idade, não é? O Boric, ele com certeza tem razão, concordo aqui com o Segré, não é? A Rússia invadiu a Ucrânia, a Rússia iniciou a guerra na Ucrânia e, sob aspecto humanitário e civilizatório, não há outra alternativa que não seja criticar a Rússia em relação a esse assunto. Mas é importante destacar, Alan, que mesmo Jair Bolsonaro, quando iniciou a guerra, ele visitou a Rússia e mostrou implicitamente um certo apoio à Rússia também. Pra gente não ficar sem fertilizante. Sim. Mundo real. Porque não desenvolveu a indústria brasileira de fertilizante, mais uma vez. Porque precisa... Não, mas a questão da fertilizante, a gente é dependente há anos. Agora a culpa é do Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Criticar a Rússia nesse aspecto não vai contra a política de neutralidade do Brasil em relação à política exterior. Aliás, em boa parte, a gente não consegue desenvolver em questões de fertilizantes porque está em terras indígenas, que têm dificuldade de exploração, né, das substâncias. Sim, mas vamos discutir isso. O Brasil tem que discutir. Eu sou a favor de produzir, de criar estruturas para produzir. O Brasil tem o maior minério de fosfato do mundo, um dos maiores, mais do que a Rússia, quase. Fala, Segré. É estranho o programa, hein? Mas sim que é bom, tem divergência. O Gani está em desacordo comigo e o Felipe está de acordo comigo. Você viu? Está bem estranho. Pois é.